Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a apostila 4 falando sobre o século XIX. Nós estávamos falando sobre o Brasil durante esse período, a chegada da família real, o processo que levou à independência, o primeiro reinado e o período regencial. Enquanto o Brasil estava passando por todas essas transformações políticas e econômicas, o mundo europeu passará por uma outra transformação extremamente importante que nós chamamos de Segunda Revolução Industrial. Então, nós vamos ver na aula de hoje algumas características desse processo. Antes de falarmos da Segunda Revolução, vamos retomar um pouquinho o que nós estudamos lá na apostila 2, no século XVIII. Naquele momento, por conta de uma série de transformações, a Inglaterra foi a pioneira no processo chamado de Revolução Industrial, que também nós podemos chamar de Primeira Revolução Industrial. Naquele momento, o uso da máquina a vapor foi a grande marca, do momento. As máquinas a vapor que eram usadas nas indústrias, mas também em outros momentos do dia a dia aí das pessoas. Na questão do transporte, com as locomotivas a vapor, transporte de cargas, num primeiro momento, navios a vapor também, e outras tecnologias que foram utilizadas naquele momento. Agora, no século XIX, a tecnologia se desenvolverá muito mais. Nós falamos que no século XIX houve um grande salto tecnológico. As máquinas a vapor até continuaram sendo utilizadas, mas agora elas terão a companhia das máquinas movidas a eletricidade e a petróleo também. E essa tecnologia, ela não ficou restrita somente às indústrias. É uma tecnologia que vai se expandir cada vez mais e vai modificar a vida cotidiana das pessoas. Lembrando que, num primeiro momento, quem vai usufruir dessa tecnologia serão as pessoas mais ricas. A apostila fala de invenções do final do século XIX, como, por exemplo, a anestesia, que acabou facilitando aí o trabalho dos médicos e, lógico, preparando as pessoas de uma maneira melhor para cirurgias. O uso também da máquina de costura, que deu uma outra oportunidade de trabalho para as mulheres, não só na indústria, mas se você tivesse uma máquina de costura em casa, você poderia fazer roupas para a sua família ou até fazer roupas para vender. A invenção também do elevador, que no primeiro momento as pessoas tinham medo de usar, para mudar de andares aí em hotéis, em prédios. O uso também do aço, como aí principalmente em construções, o aço que é muito mais resistente que o ferro e foi utilizado aí nas chamadas ferrovias, mas que eram feitas agora de aço, os trilhos, em prédios, em pontes, em viadutos, enfim, revolucionou a construção civil. A descoberta do petróleo, como uma fonte de energia extremamente importante, até hoje, uma fonte de energia importante, como vocês já devem ter visto nas aulas de geografia. A utilização também de corantes sintéticos na indústria de alimentos, na indústria de cosméticos e farmacêutica, que se desenvolveu bastante nesse período. O desenvolvimento também das pesquisas químicas, muito importante para uma série de indústrias, principalmente a indústria farmacêutica. A invenção da máquina de escrever, que foi muito importante para as comunicações de uma maneira geral. A invenção dos trens de metrô, que revolucionaram os transportes. A criação também da locomotiva elétrica, que aí está relacionada ao metrô. E invenções que acabaram não sendo tão boas assim, como a metralhadora, a dinamite. Nós vamos falar sobre isso no início do 9º ano, quando estivermos falando da Primeira Guerra Mundial. Então, foram criados armamentos também que serão utilizados nesse grande conflito no século XX. No século XIX também foi criado o telefone, que revolucionou as comunicações, e foi criado também o carro, que revolucionou aí os meios de transporte. O carro, ele era um produto caro, não era todo mundo que tinha condições de comprar, mas ele fez muito sucesso. E também, aí já do início do século XX, a invenção do avião.
Então, percebam que essa tecnologia, que esse avanço tecnológico, ele está muito relacionado às áreas de comunicação e transportes. E isso será muito importante para que as pessoas de várias partes do mundo possam se comunicar e se encontrar de uma maneira mais rápida. Lógico, não como a gente tem essa tecnologia hoje, que a gente pode se comunicar imediatamente com uma pessoa que está do outro lado do mundo por conta da internet. Mas imaginem que no final do século XIX e início do século XX, invenções como o telefone, como o carro, a expansão das ferrovias, foi muito importante para que as pessoas conseguissem se comunicar com muito mais rapidez. A vida cotidiana estava mudando, então. Só que as indústrias também estavam mudando. A segunda revolução industrial, ela foi importante porque houve um aumento da tecnologia nas indústrias e esse aumento da tecnologia levou ao aumento da produtividade. Eram produzidos muito mais produtos em menor tempo. E isso fez com que os produtos ficassem mais baratos e houve um grande incentivo ao consumo. Lembrando que nós estamos falando aqui de pessoas ricas. A condição de trabalho dos operários é um outro assunto que a gente vai falar ainda mais para frente. Mas continuou mais ou menos a mesma coisa como a gente viu na primeira Revolução Industrial. Então, uma marca importante da segunda Revolução Industrial é o aumento da produção e o barateamento de produtos. Essa foi uma consequência positiva. Lógico, mais tecnologia, mais produtos, preços menores. Só que as máquinas, cada vez mais, ocupavam o lugar dos trabalhadores. Então, assim, o uso das máquinas foi positivo? Sim, porque aumentou a produtividade. Mas ele também foi negativo porque ele aumentou o desemprego. Lembra que a gente falou lá na primeira revolução? Uma máquina produzia muito mais do que grupos de homens. Então, para o dono da fábrica, era muito mais vantajoso investir numa máquina que substituía o trabalho humano, e aí ele não ia ter que ficar pagando salário para um monte de gente, mesmo que esse salário fosse pouco, como a gente já viu. Então, a segunda revolução industrial trouxe consequências positivas, mas consequências negativas também. Além disso, ter essas máquinas mais novas não era para qualquer dono de indústria. O custo dessas máquinas era muito alto, porque as máquinas eram novas. Então, assim, né, uma novidade no mercado, o preço costuma ser mais elevado mesmo. E as pequenas e médias empresas não tinham condições de concorrer com as grandes empresas. E aí aconteceu uma outra coisa também, que nós chamamos de concorrência agressiva e concentração econômica. As pequenas e médias empresas, para poderem sobreviver, já que elas não tinham dinheiro para comprar essas grandes máquinas, ou elas fecharam, ou elas foram vendidas antes de ir à falência. Essa concorrência agressiva é uma concorrência desleal, então, porque não é todo mundo que tem condições de concorrer com as mesmas máquinas, né? Então, não é todo mundo que tem dinheiro para comprar essas máquinas, então, assim, ou você tem dinheiro, compra a máquina, se atualiza e sai na frente, ou você acaba tendo que vender a sua empresa, às vezes para uma dessas fábricas grande, ou então, né, vai à falência e não consegue concorrer com essas fábricas. E dentro desse contexto de concorrência agressiva e concentração econômica, vão se formar os chamados trustes e também os chamados cartéis, que são grandes conglomerados, são grandes empresas que acabam dominando fatias do mercado. Vocês já devem ter falado um pouquinho sobre isso nas aulas de geografia. E aí acontece o seguinte: uma grande empresa ou um grupo de grandes empresas acaba dominando o mercado. E isso acaba sendo prejudicial até para nós consumidores, porque como tem pouca concorrência, os preços dos produtos acabam não ficando tão baratos como se houvesse uma concorrência maior. A segunda revolução industrial, então, tem como marca o uso de novas fontes de energia e o uso também dos recursos naturais. Então, enquanto na primeira revolução, no século XVIII, as máquinas a vapor eram a grande marca, máquinas que eram movidas a carvão, na segunda revolução,
a eletricidade e o petróleo começaram a ser usados também como fontes de energia. E isso acaba tendo um impacto ambiental também. A apostila está falando sobre a geração de energia a partir da eletricidade e do petróleo. Nós temos aí como exemplo a explicação de como funciona uma usina hidrelétrica, que até hoje é usada em muitos países do mundo, inclusive o Brasil. Aí está explicando, né, como se gera energia a partir da água e os impactos ambientais que isso causa. E a apostila também mostra como é gerada a energia a partir de uma usina termoelétrica e também fala um pouquinho sobre a questão dos impactos ambientais. Então, lembrando que na segunda revolução industrial do século XIX, a eletricidade e o petróleo passaram a ser utilizados como fontes de energia. Lembrando que as máquinas a vapor não deixaram de existir. Elas ainda existiam, ainda eram utilizadas, mas as máquinas movidas à eletricidade e a petróleo acabaram se mostrando mais efetivas e, aos poucos, as máquinas a vapor vão sendo deixadas de lado em várias indústrias. A segunda revolução industrial nos trouxe, então, máquinas movidas à eletricidade, a petróleo, então, novas fontes de energia, só que a questão dos impactos ambientais, ela foi muito grande. Só que no século XIX, ninguém pensava nisso. A poluição aumentou demais em várias cidades. Nós vamos falar depois sobre a expansão da Revolução Industrial. Só que na época as pessoas achavam que aquelas fábricas que soltavam fumaça pelas chaminés era uma coisa legal. Então, assim, quanto mais fumaça soltasse, assim, olha que indústria legal, está produzindo bastante. Então, esses efeitos que foram vivenciados a partir da segunda metade do século XIX, eles trouxeram prejuízos muito grandes, poluição do ar, poluição da água, poluição sonora, dentre outras coisas. E foi só a partir aí da segunda metade do século XX, na verdade, mais para o final do século XX, que as pessoas começaram a pensar nesses impactos ambientais. Uma coisa que no início podia até ser positiva no começo do século XIX, né? Porque assim, a industrialização está se espalhando, isso trouxe prejuízos muito grandes ao ambiente. E nós sentimos aí hoje os impactos dessa poluição, né? E aí coisa de décadas e décadas acontecendo. A apostila traz aí um pouquinho a discussão sobre novas fontes de energia seguras, fontes de energia renováveis, que falam sobre a questão da preservação de recursos, a preservação do meio ambiente, que é uma coisa importante, né, para as gerações futuras aí, para o futuro do nosso planeta. Então, para encerrar essa primeira parte do capítulo, lembrem-se que o século XIX foi um século de um avanço tecnológico muito grande. Esse avanço não ficou restrito somente às indústrias, ele chegou no dia a dia das pessoas, nas casas das pessoas ricas no primeiro momento, e essa nova tecnologia trazida pela segunda revolução industrial terá impactos ambientais. Além disso, a segunda revolução trouxe a questão do aumento da concorrência, que se tornou muitas vezes uma concorrência desleal e agressiva. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a expansão da segunda revolução industrial e como a vida dos trabalhadores foi afetada por ela. Eu espero vocês lá então. Tchau, até mais!